Olá, meus irmãos. Uma boa noite de domingo para todos nós. Mais um dia chegando ao fim. E vamos, assim, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de termos percorrido mais uma semana. Vamos agradecer a Deus também por termos chegado até aqui, pelas bênçãos recebidas e as que ainda vamos receber. Sejamos gratos por tudo. E sempre é bom lembrarmos, né, que a gratidão ela é um sentimento que desencadeia o reconhecimento da necessidade da nossa reforma íntima, nossa mudança interior, nos proporcionando uma posição de aceitação frente às nossas dificuldades, aquelas dificuldades que aparecem em nossos caminhos. Então, ao chegarmos assim ao final do dia, do domingo principalmente, na hora de nos recolhermos para mais uma noite de sono, usarmos de gratidão em uma oração, em uma mensagem, sempre se fará necessário, pois precisamos entender que é hora de nos ligarmos a Deus e com a prece sabemos que ela fortalece aquele que o proclama e gera ali auxílio vibracional a todo aquele ambiente ali à nossa volta, causando enorme bem-estar e equilíbrio. Porém, ler ou até mesmo ouvir uma mensagem como essa, né? Daqui a pouco eu vou ler para vocês, também é uma maneira de finalizarmos o nosso dia e se dividirmos com alguém especial para nós, fará toda a diferença, nos alegrando. Pois é, então, o domingo, vamos lembrar que é o primeiro dia da semana, mas ela só começa mesmo ali para valer na segunda-feira. E quando chega assim à noite, nós começamos assim a nos preparar psicologicamente para as tarefas do dia seguinte. Bem, chegamos até aqui. Hora de pedir ao Mestre Jesus que nos fortaleça para que possamos continuar sempre com aquele ânimo, aquela alegria de viver, não é assim? Pois é, não vamos desanimar diante dos desafios da vida que aparecem. Vamos ficar cientes de que pensamento é energia e que nós estamos onde está o nosso pensamento. Então vamos nos perdoar, vamos nos olhar com bastante carinho, vamos nos cuidar, combinado? Bem, por tudo isso, estarei sempre aqui com vocês, todos os domingos, neste mesmo horário, deixando aqui uma mensagem de reflexão para a nossa semana. E cada dia é uma nova oportunidade para celebrarmos e usufruirmos também de tudo, meus irmãos, o que a vida nos dá. Sejamos felizes, estejamos alegres, né? Então, a beleza da vida ela não está nas grandes conquistas, mas na intensidade daqueles pequeninos momentos. E nós sabemos disso. Nos marca. Bom, hora da nossa reflexão, que tem como intuito de promover a esperança e o discernimento no nosso dia a dia. Título: Atmosfera Espiritual. Está lá na Revista Espírita de maio de 1867. Vamos lá. O Espiritismo nos ensina que os espíritos constituem a população invisível do globo, que estão no espaço e entre nós, vendo-nos e acotovelando-nos incessantemente, de tal maneira que quando nos julgamos sós, temos constantemente testemunhas secretas de nossas ações e de nossos pensamentos. Isso pode parecer constrangedor para certas pessoas, mas se é assim, não se pode impedir que o seja, não é mesmo?
cabe a cada um proceder como sábio que não temeria que sua casa fosse feita de vidro. Olha a comparação, meus irmãos. Então, sem dúvida, é a essa causa que se deve atribuir a revelação de tantas torpezas e más ações que se acreditavam ocultas na sombra. Bem, sabemos que numa reunião sempre há, além dos seres corporais, os assistentes, né? Invisíveis, que sendo a permeabilidade uma das propriedades do organismo dos espíritos, estes podem achar-se em número ilimitado, mesmo num espaço circunscrito. Disseram-nos muitas vezes, né, que em certas sessões havia inumeráveis espíritos. E nas explicações dadas, né, acerca das comunicações coletivas que obtivemos, afirma-se que o número de espíritos presentes era tão grande que a atmosfera estava, por assim dizer, saturada de seus fluidos. Tal fato, meus irmãos, não é novo para os espíritos, para nós espíritas, né? Mas talvez não se tenha deduzido dele todas as consequências. Então, sabe-se que os fluidos que emanam dos espíritos são mais ou menos salutares, conforme o seu grau de depuração. Conhece seu poder curativo, em certos casos, bem como seus efeitos mórbidos de ar, vamos dizer, assim, aqueles efeitos doentios, né, mórbidos, de um indivíduo sobre o outro também. Tá? Então, visto que o ar ele pode ser saturado desses fluidos, não é evidente, meus irmãos, que conforme a natureza dos espíritos que se reúnem em um determinado lugar, o ar ambiente esteja o quê? Impregnado de elementos salutares ou malsãos, tá? Elementos esses que exercem influência tanto sobre a nossa saúde física como a saúde moral dos que nele, né, ali se encontrem. Então, quando se considera a energia da ação que um único espírito pode exercer sobre um homem, será de surpreender a que resulte de uma aglomeração de centenas ou milhares de espíritos. Tal ação será boa ou má, tá? Segundo o que seja benéfico ou maléfico, ou então esse fluido que os espíritos vertam, né, num determinado ambiente, pode ser um fluido que age de modo semelhante o quê? Às emanações fortificantes ou aos miasmas deletérios que se disseminam ali no ar. Então, desse modo, podemos explicar o quê? Certos efeitos coletivos que se produzem sobre as massas de pessoas, a sensação de bem-estar ou mal-estar, né, que se experimenta em determinados meios, sem causa aparente conhecida, o arrastamento coletivo para o bem ou para o mal, os impulsos generosos, o entusiasmo ou o desencorajamento, a espécie de vertigem que por vezes se apodera de toda uma assembleia, de toda uma cidade, ou mesmo de todo um povo. Sabe-se que cada indivíduo sofre proporcionalmente ao seu grau de sensibilidade à influência dessa atmosfera viciada ou vivificante. Bem, nesse fato indubitável sobre as relações do mundo espiritual com o corporal, confirmado pela teoria e pela experiência, encontramos um novo princípio de higiene que um dia a ciência fará seja reconhecida por todos. Bem, meus irmãos, poderemos subtrair-nos a essas influências que emanam de fonte
inacessível aos meios materiais? Será? Sem nenhuma dúvida. Pois, do mesmo modo que saneamos os lugares insalubres, destruindo o quê? A fonte dos miasmas pestilentos, podemos sim sanear a atmosfera moral que nos envolve, subtraindo-nos as influências perniciosas dos fluidos espirituais malsãos, né? E de forma mais fácil do que escapamos às exalações pantanosas, já que isso depende unicamente de nossa vontade. Bem, esse não será um dos menores benefícios do Espiritismo, quando for compreendido e, sobretudo, praticado universalmente. Então, um princípio perfeitamente comprovado para todo espírita, que somos nós, é que as qualidades do fluido perispiritual estão na razão direta, meus irmãos, das qualidades do espírito ali encarnado ou então desencarnado. Então, quanto mais elevados e desprendidos das influências da matéria forem seus sentimentos, mais depurado será seu fluido. De acordo com os, vamos dizer, os pensamentos dominantes que tenha, um encarnado irradia fluido impregnados desses pensamentos, que os viciam ou saneiam, né? Esterilizam, desinfetam. Bem, fluidos realmente materiais, embora impalpáveis, invisíveis para os olhos do corpo, perceptíveis, porém, aos sentidos perispirituais e visíveis aos olhos da alma, dado que impressionam fisicamente e assumem aparências muito diversas para aqueles que são dotados da vista espiritual. A mera presença de encarnados numa assembleia determina o quê? Que os fluidos ambientes sejam salubres ou insalubres, tá? Segundo, sejam bons ou maus, os pensamentos que ali dominam. Então, quem quer que alimente, vamos ter bem atenção agora, olha, quem quer que alimente pensamentos de ódio, pensamentos de inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, animosidade, cupidez, falsidade, hipocrisia, maledicência, malevolência, em uma palavra, pensamentos provenientes da fonte das paixões mais, espalha ao seu redor eflúvios fluídicos malsãos, tá? Que reagem sobre os que estejam à sua volta. Então, numa assembleia, meus irmãos, em que, ao contrário, cada um traga apenas sentimentos de bondade, de caridade, de humildade, de devotamento, desinteressado, de benevolência e amor ao próximo, o ar estará ali impregnado de quê? De emanações salutares em meio às quais sentimos um bem-estar enorme. Bem, se considerarmos agora que os pensamentos atraem pensamentos de mesma natureza e que os fluidos atraem fluidos similares, compreenderemos que cada indivíduo traz consigo um cortejo de espíritos que lhes são simpáticos, bons ou maus, e que assim o ar será saturado de fluidos correspondente a quê? Aos pensamentos ali predominantes. Bem, se os maus pensamentos estão em minoria, não impede que as boas influências se façam presentes, mas elas ficam paralisadas. Se eles dominam, enfraquece a irradiação fluídica, no caso dos espíritos bons, tá? Ou mesmo, por vezes, impedem que os fluidos, vamos dizer, bons, penetrem no ambiente, do mesmo modo que a névoa enfraquece, ou então barra, né, os raios do sol. Qual, portanto, o meio de nos subtrairmos à influência dos maus fluidos? Ele ressalta
do estudo da própria causa que produz o mal. Então, o que fazemos quando reconhecemos que um alimento é prejudicial à saúde? Rejeitamo-lo, substituindo por algo mais saudável, né? Ora, visto que são os maus pensamentos que engendram, né, projetam, criam os maus fluidos e os atraem, é preciso que nos esforcemos para ter somente bons pensamentos, repelindo tudo o que for ruim, tá? É da mesma forma que repelimos um alimento que pode nos tornar doentes. Em uma palavra, é preciso, meus irmãos, trabalhar por nossa melhoria moral. Servindo-nos de uma comparação evangélica, devemos não apenas limpar o vaso por fora, mas limpá-lo, sobretudo, por dentro. Então, melhorando-se, a humanidade verá depurar-se a atmosfera fluídica em meio a quê? A qual vive, porque não lhe derramará senão bons fluidos, senão que sendo assim que oporão barreira à invasão dos maus. Então, se um dia a terra vier a ser ocupada apenas por homens que pratiquem entre si as leis divinas do amor e da caridade, não há dúvida, meus irmãos, de que então eles se encontrarão em condições de higiene física e moral muito diferentes das que existem hoje. Muito diferente mesmo. Então, esse tempo está certamente distante, mas enquanto não chega, tais condições melhores podem existir parcialmente, tá? Cabendo às assembleias espíritas justamente fornecer ali o exemplo. Então, os que conhecem a luz serão tanto mais repreensíveis quanto houverem possuído entre as mãos os meios de se iluminar. Serão responsabilizados pelos atrasos que seu mau exemplo e sua má vontade acarretaram para o progresso, né? Ou melhor, para o processo, melhor falando, né? De melhoria geral. Então, trata-se de uma utopia, de uma declamação vã? Uma declamação vã? Não. É uma dedução lógica dos próprios fatos que o Espiritismo a cada dia nos revela. Então, efetivamente, meus irmãos, o Espiritismo nos prova que o elemento, vamos dizer, espiritual, que até hoje se considerou como a antítese do elemento material, guarda com ele uma conexão íntima, de onde resulta uma multidão de fenômenos ainda não observados, né, ou compreendidos. Então, quando a ciência houver assimilado, né, vamos dizer, os elementos fornecidos pelo Espiritismo, daí tirará novos e importantes recursos para a própria melhoria material da humanidade. Bem, vemos assim ampliar-se diariamente o quê? O círculo das aplicações da doutrina, que está longe de restringir-se ao fenômeno pueril das mesas girantes, como alguns ainda pensam. Então, o Espiritismo não tomou, vamos dizer, verdadeiramente impulso, senão quando entrou pela via filosófica. Ficou, então, menos divertido para certas pessoas, que nele buscavam o quê? Apenas uma distração, mas, por outro lado, passou a ser apreciado por pessoas sérias, e o será cada vez mais à medida que for melhor compreendido em suas consequências. Então, depois dessa reflexão, vamos terminar o nosso domingo com um coração muito feliz, lembrando, né, que o dia se finda, mas começa para nós uma nova semana de esperanças, um coração assim cheio de fé, aquecendo a alma de gratidão. Assim precisamos iniciar nossa semana, meus irmãos, porque realizações e aprendizado nos aguardam logo ali ao amanhecer. E o meu desejo é que Deus nos abençoe sempre,
mas muito mesmo, tá? E desejo a vocês que estão aqui me ouvindo, no aqui, no agora, um grande abraço, e aqueles também que irão passar por aqui. Uma feliz noite para cada um de vocês, um grande abraço. Deixa aqui embaixo a sua curtida, os seus comentários, e nós ficaremos muito felizes, tá? Vocês são importantes para nós. Um grande abraço, uma feliz noite de domingo. Até lá, até o próximo. Fiquem com Deus.